Vocês sabem se é necessário um cirurgião plástico com formação em crânio facial em uma cirurgia de crânioestenose? Essa é uma dúvida muito frequente que eu recebo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa questão, continua aqui com a gente nesse vídeo que eu vou esclarecer tudo sobre esse tema. Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma dúvida super interessante, que é uma dúvida que eu já recebi de outras formas, mas com o mesmo questionamento, a mesma dúvida, falando mais ou menos assim: doutora, meu filho tem crânioestenose, trigonocefalia. Gostaria de saber se nesse tipo de crânioestenose é necessário ter em cirurgia um cirurgião plástico. Ou seja, qual é a dúvida dessa mãe? Essa mãe tem um filho com uma crânioestenose, nesse caso uma trigonocefalia, fechamento precoce da sutura metópica. E aí ela quer saber se é importante ter um cirurgião plástico. Ela botou só cirurgião plástico, mas assim, não seria um cirurgião plástico, vamos dizer, entre aspas, genérico. Seria um cirurgião plástico com formação em cirurgia crânio-maxilofacial, que está habituado a realizar procedimentos de cirurgia craniana. É fundamental e é necessário ter um cirurgião crânio-facial em uma cirurgia de correção de crânioestenose? Então, o que a gente precisa para fazer uma cirurgia de correção de crânioestenose? É fundamental e imprescindível que nós tenhamos um neurocirurgião pediátrico, ou seja, também não é aquele neurocirurgião, entre aspas, genérico. É um neurocirurgião que tem uma formação específica em pediatria, em neurocirurgia pediátrica, que esteja habituado a cuidar de crianças e fazer cirurgias cranianas em crianças. Isso é um ponto essencial e imprescindível. Mas por que então eu não posso operar só com neurocirurgião? Os neurocirurgiões pediátricos que têm uma boa formação, eles podem executar essas cirurgias sem a ajuda do cirurgião plástico crâniofacial, principalmente na escafocefalia, que é o fechamento da sutura sagital, que é uma crânioestenose essencialmente craniana. Quando a gente tem o acometimento das órbitas, ou seja, na trigonocefalia, em que você tem o fechamento da metópica, e aí você vai cursar com uma aproximação das órbitas, que vai dar um hipotelorismo, ou quando você tem uma braquicefalia, em que você tem o fechamento da coronal bilateral, em que você vai ter também um achatamento anteroposterior, vai também ter um problema ali na região orbitária, que você precisa fazer um avanço orbitário, ou nas plagiocefalias, em que você tem o fechamento da coronal unilateral, em que você vai também ter uma assimetria orbitária, que você também vai mexer nas órbitas, ou seja, nas cirurgias de crânioestenoses em que você tem algum envolvimento orbitário e que aquilo ali já passa a ser um pouco mais baixo e não essencialmente craniano, mas um pouco mais facial, aí sim eu acho que é muito importante ter a presença de um cirurgião plástico com formação em cirurgia crânio-maxilofacial. Por quê? Porque a formação do cirurgião plástico crânio-maxilofacial, que está acostumado a trabalhar com malformações congênitas do tipo malformações cranianas, por exemplo, tem uma visão já especial sobre essa questão orbitária. A gente faz toda a parte do bandô supraorbitário, da barra supraorbitária, da translocação orbitária, da movimentação orbitária, do avanço fronto-orbitário. Então a gente ajuda muito nessa parte orbitária, além de ajudar também porque a gente tem uma visão um pouco mais estética do caso, a gente também ajuda na remodelação craniana. Mas então o que o cirurgião crâniofacial faz, né? Porque eu já tive uma família, por exemplo, encaminhada por um neuro, que veio aqui e perguntou assim: mas o que a senhora vai fazer? E aí eu tento explicar de uma forma bem leiga, que é como se eu fosse a cirurgiã plástica dos ossos do crânio, né? Então a gente bota o crânio num formato mais adequado, mais apropriado, mais esteticamente agradável, e a gente também movimenta a órbita quando necessário, né? A gente faz aquele avanço da barra supraorbitária quando necessário, ou abre a órbita numa trigonocefalia, por exemplo, principalmente numa trigonocefalia bem grave, em que aquela triangulação frontal está bem estreita e que você precisa abrir bem essa região e abrir um pouco aquela barra supraorbitária. Essa parte, quem costuma fazer mais é o cirurgião crâniofacial, cirurgião plástico com formação em cirurgia crâniofacial. Então,
Eu digo, é possível fazer uma cranioestenose só com neurocirurgião pediátrico? Sim, é possível. É bom ter um cirurgião plástico e crâniofacial em uma cirurgia de cranioestenose? Sim, é muito bom. Lá fora, no exterior, as cirurgias elas são normalmente feitas em conjunto, de forma combinada. Aqui no Brasil, por uma questão assim de não ter tantos cirurgiões craniofaciais, a gente tem uma associação relativamente pequena, são poucos cirurgiões com formação em cirurgia craniofacial, e desses cirurgiões craniofaciais, poucos são também os que se dedicam a essa parte infantil, essa parte de malformações congênitas, então não é tão difundido, não é tão divulgada essa informação, mas é muito importante. Eu recebo, infelizmente, muitos relatos de muitas mães que tinham filhos com malformações que envolviam as órbitas e que foram operados por neurocirurgiões, e aí eu não tenho nada contra neurocirurgião, porque eu opero com eles, eu dependo deles para operar, porque ao contrário do neurocirurgião pediátrico que pode fazer a cirurgia isoladamente, o cirurgião crâniofacial, cirurgião plástico com formação em cirurgia crâniofacial, não pode operar uma cranioestenose sozinho, sem um neurocirurgião pediátrico em sala. Isso é uma questão jurídica. Então, assim, a gente depende do neurocirurgião. O neurocirurgião não depende do cirurgião crâniofacial. Mas, infelizmente, eu recebo alguns casos que tiveram um tratamento subótimo, né? Vamos falar assim, que poderia ter ficado um pouquinho melhor se tivesse essa visão um pouco mais estética da questão orbitária e da questão craniana também. Então, assim, são cirurgiões que são complementares. Então, a gente fala que o melhor cenário para uma cirurgia de cranioestenose é o cenário em que você tem as duas equipes e que essas duas equipes conversem e se entendam e que estejam acostumadas a trabalhar entre si. É bom que as duas equipes se conheçam, que trabalhem juntas, que já tenham um andamento melhor em campo, né? Que já sabe cada parte de cada equipe o que tem que fazer. Isso ajuda muito, não só no planejamento, como também na execução da cirurgia. E aí isso acaba propiciando um melhor resultado estético e funcional para o seu filho. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas de vocês. Eu sei que essa dúvida é uma dúvida recorrente, principalmente nos grupos de WhatsApp que vocês têm. Então, se eu puder ter ajudado a esclarecer isso, mandem nos grupos, mandem para as mães que estão acabando de chegar com seus diagnósticos para que elas possam oferecer o melhor tratamento possível para os seus filhos. E não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo possa alcançar mais e mais pessoas.